Exatamente, professora Norma. Eu gostaria de destacar ainda a importância que você atribui, né, à escrita de mulheres negras, para a gente ter uma oportunidade nas escolas de educação básica deste país de desconstruir, de desnaturalizar o preconceito e a violência que envolvem as mulheres em nosso país. Principalmente quando a gente olha para a história da nossa literatura brasileira e a gente vê tantos escritores que são figuras de muita importância, né, para o nosso sistema literário, para a formação do nosso pensamento brasileiro, que articularam no seu próprio texto literário não apenas um discurso racista, né, como também um discurso misógino. Quando nós pensamos a respeito da literatura infantil no nosso país, nós observamos, por exemplo, que há uma das personagens, né, da nossa literatura brasileira mais proeminentes no século XX, uma personagem negra, né, foi a Tia Anastácia, do Monteiro Lobato. E como é importante que a gente problematize para os nossos alunos a leitura, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi tão difundida em nosso país, né, nos anos 90 até os anos 2000, como foi tão difundida, né, pela série televisiva, e as nossas crianças passaram assim impunes a essa problematização. É muito importante que nas nossas salas de aula façamos, né, uma reflexão a respeito disso, porque a Tia Anastácia, ela era uma personagem, né, um coadjuvante e também sempre acusada, né, pelas crianças e até mesmo pela boneca de pano, de que ela não sabia contar as histórias. Então, como que a gente pode permitir que nas nossas salas de aula ainda ingresse uma literatura desta maneira, né? Profundamente racista, profundamente misógina, né? E que as nossas crianças leiam esse tipo de literatura. É preciso problematizar isso, e problematizar mostrando que sim, as mulheres sabem contar as suas histórias, as mulheres negras sabem contar as suas histórias. Então, a partir dessa perspectiva, é possível demonstrar, né, a importância das escritoras negras que contam hoje maravilhosamente as suas histórias. E entre essas escritoras, eu quero ainda destacar a presença, né, no nosso sistema literário hoje, contemporâneo, da professora, né, a professora aposentada Conceição Evaristo, que escreve obras sensacionais, né, nessa perspectiva. Essa coletânea dela em Submissas Lágrimas de Mulher, uma coletânea de 13 contos, né, ela vai nos colocar exatamente essa questão da violência contra diversas mulheres. Os 13 contos são histórias baseados, né, em histórias reais que a Conceição Evaristo colheu junto a mulheres de diversos lugares do nosso país. E a Conceição ela faz um trabalho, né, poético com as narrativas dessas mulheres, de forma que ela diz, por exemplo, né, que as histórias que essas mulheres contam nem são totalmente dela, Conceição Evaristo, mas é quase que se pertencesse, né, à própria escritora, na medida em que se confunde com as histórias da própria escritora. Muito no sentido, né, daquilo que ela nos diz, que é a sua escrevivência, né? Todas as histórias elas são formuladas nessa perspectiva. E aí a gente tem que pensar, né, a escrevivência da Conceição Evaristo é a escritura da sua vivência, mas também é a escritura da vivência das mulheres do nosso país. Porque quando lemos em Submissas Lágrimas de Mulher, podemos ver, né, representada ali a história de tantas mulheres que sofreram silenciamento, que sofreram apagamento de seus discursos no decorrer da construção da nossa sociedade. E neste livro tem uma história, né, um conto que se chama Shirley Paixão, e é justamente a história de estupro de uma menina por seu próprio pai, demonstrando, né, esses dados que temos hoje, né, segundo a OMS, de que a nossa casa é o lugar mais perigoso para estarmos, enquanto mulheres, enquanto meninas, principalmente no Brasil, na América do Sul. Esse texto, Shirley Paixão, ele recupera isso de uma maneira muito brilhante, né, porque faz uma análise também, e subjaz ali uma análise dessa história do nosso país. E a Shirley, ela é uma mulher que passa a manter um relacionamento amoroso com um homem que é pai de 3 meninas.
e que a Shirley tinha então 2 crianças, e então eles passam a viver todos no mesmo espaço, né? O homem, ele se muda para a casa da Shirley com suas três filhas, e a Shirley se torna a mãe de todas. De forma que as meninas, as 5 crianças, elas crescem juntas como irmãs, né? E a Shirley ama essas meninas, né? Em virtude desse novo arranjo familiar que se criou. Então, desde o início, a Shirley vai perceber um comportamento, né, de indiferença, de implicância do pai da menina mais velha, né, que é a Seni. A Seni, ela tinha um pouco menos de 9 anos de idade quando se muda para a casa da Shirley, e existe esse comportamento de indiferença, né, de resistência quanto à presença dessa filha por parte do próprio pai. E isso vai gerar também um comportamento estranho, né, na própria menina, na Seni, e ela vai viver sempre muito calada, alternar os períodos de pouca com nenhuma fala, o que era interpretado pela Shirley como uma saudade da mãe que havia falecido. Mas então a Shirley começa a amparar essa criança. A Seni, apesar da rejeição do pai, era uma menina perfeita. Ela era cuidadosa com suas irmãs, excelente aluna na escola, possuía mania de perfeição, era em uma enorme autocensura. E a Conceição Evaristo, ela nos coloca aqui, já neste conto, sinais de como é, então, o comportamento de uma criança que sofre a violência sexual, porque com o desenvolver do conto, a gente vai perceber que estes sinais de comportamento da Seni são exatamente os sinais de comportamento que as nossas meninas, hoje, na vida real, né, apresentam quando sofrem cenários de violência, sobretudo de violência em suas famílias, né? Então, a Shirley, ela é convidada, né, por uma professora que fica suspeitando muito daquele comportamento, né, acreditando que aquilo fosse uma exigência severa de seus pais. E então essa professora chama a Shirley para a escola para poder conversar a respeito deste comportamento da menina. E o pai da menina, ao saber disso, tem um acesso de fúria, né, tem um acesso de raiva. E a Conceição Evaristo já nos diz, só faltou agredir fisicamente a criança. E ele saiu, ele foi enxotado da casa pela Shirley, e horas depois ele retorna e se aproveita, né, que todos haviam dormido, vai ao quarto da Seni, puxa a Seni violentamente da cama e leva essa menina para o fundo do quintal. E a Evaristo, ela já nos diz, modificando, né, a maneira silenciosa como ele agia nestas circunstâncias, haja vista que aquilo ali já acontecia com a Seni desde que a sua mãe falecera. E nessa noite a Seni irrompe em prantos, ela grita muito, acorda as irmãs gritam e começa a chamar pelo pai. As irmãs começam a gritar pelo pai, pensando, né, que quem estava fazendo o ato de violência contra a menina só podia ser um estranho, ou seja, ninguém naquela casa poderia imaginar que era exatamente o pai, né, que fazia a agressão contra a menina. E o pai rasga as vestes dessa criança e a Shirley bate com uma barra de ferro no homem e ele fica em estado como se houvesse morrido. Então, neste episódio, o homem é preso, o Shirley também, por 3 anos, até ganhar condicional, veja bem, né? Mesmo que tenha agido em legítima defesa, em defesa da criança, ela é condenada, ela é presa até ganhar condicional, mas quando ela sai, ela cuida da filha, né? Das filhas também, das 5 crianças, por toda a sua vida. E isso ainda permanece na história dessas mulheres. A aliança, né? A Conceição Evaristo enfatiza muito isso, né? A aliança que havia entre essas mulheres. E aí, quando a Shirley sai da cadeia, essa aliança ela é restabelecida, né? Ela diz assim, a nossa irmandade, essa confraria de mulheres fortalecida por uma geração de meninas netas que começou a despontar. Tem uma história muito incrível, né? Uma história que também é de superação, que não conta na perspectiva da mulher que foi vencida, né? No final dessa história, ela conta, né, que 30 anos haviam se passado depois daquele incidente,
quando a Shirley narra a história. E aí a Shirley já havia se tornado avó de uma família numerosa, é sempre muito celebratório também essa recuperação, né, das forças, das energias, e a filha Ceni, ela se torna uma excelente médica pediátrica, né, aperfeiçoando a cada dia o seu dom de proteger, o dom de cuidar da vida das pessoas, um dom que já se manifestava para os olhos da Shirley, já desde quando essa menina tinha 12 anos, né, 10, 12 anos de idade. Então veja que embora faça uma interpretação do nosso país, a Conceição ela consegue nos contar isso de uma forma muito positiva, né, que quebra na nossa literatura com muitos estereótipos. Quebra com o estereótipo da mulher negra, que é uma coadjuvante, né, porque traz para a centralidade da história a força dessa mulher, e rompe, né, com essa carga negativa com a qual a literatura sempre representou, historicamente, tradicionalmente, né, a história dessas mulheres. E aí a gente tem que lembrar, né, que um texto como este é uma importante ferramenta, uma importante estratégia para que nas nossas salas de aula possamos quebrar, romper com esse preconceito, com esse racismo naturalizado, com essa misoginia naturalizada que ainda impera em nossas salas de aula e inviabiliza, né, com que essas mulheres, essas meninas se articulem suas vozes, se tornem sujeitos de sua própria vida. É isso. É isso mesmo, Luciene. Eu quero aproveitar a sua fala em relação à literatura produzida pela Conceição Evaristo para concluir a minha reflexão nesse incêndio de hoje, falando sobre a importância de se fazer um revisionismo no nosso currículo, naqueles textos que são oferecidos às nossas crianças, aos nossos professores. Nós precisamos fazer um revisionismo, nós precisamos retirar do nosso currículo, do nosso cânone, os textos que já são reconhecidamente racistas, e incluir textos de autores que sejam autores, não só autores negros, que nós temos muitos, né? Mas textos que tenham protagonistas negros, onde as crianças possam se ver, onde os jovens possam se ver, e não apenas reproduzindo uma história, ou numa história vazia, que não vai agregar, que não vai ajudá-los a viver, a lidar com as questões que o racismo impõe a cada dia. Eles precisam de personagens que sejam representativos, personagens que possam agregar, que possam somar a luta que eles vivem desde a infância. É sempre bom lembrar que uma pessoa preta entra em contato com a sua identidade racial a partir dos 4 ou 5 anos de idade, quando ela vai para a escola. É dentro do sistema educacional que ela aprende, por meio do racismo, que ela é diferente e que a diferença dela é lida, é compreendida de uma maneira pejorativa. E a diferença está na cor da sua pele, está na textura do seu cabelo, está nos seus traços africanos. E isso precisa ser combatido. E o professor, ele é uma grande ferramenta nesse processo, mas o professor também precisa passar por um revisionismo das suas ideologias, daquilo que ele acredita. A escola precisa investir em material, em encontros, em estudos, em debates, junto ao seu corpo docente, para que cada professor possa se repensar, para que cada professor possa pensar onde é que ele guarda o seu racismo e ele possa tratar o seu racismo. Eu quero concluir lembrando uma frase da própria Conceição Evaristo, que ela diz que a literatura que interessa, a literatura que nós temos que produzir, que temos que incentivar, é a literatura que cria desassossego na casa grande. Nós precisamos tornar o sono daqueles que dormem na casa grande um sono desassossegado.
nós possamos incutir nessas pessoas que insistem em reproduzir padrões racistas uma inquietação profunda, que quando eles matam a subjetividade de uma criança preta, eles estão matando o futuro de uma nação inteira. Então, tendo em vista o que conversamos nesta palestra, eu gostaria de reforçar a importância da continuação da luta, o reforço da luta contra a violência sexual sofrida por meninas e, sobretudo, meninas negras. Temos os feminismos, o feminismo negro e o movimentos como o Black Lives Matter, que tem tomado protagonismo internacionalmente. Temos protagonistas, ativistas como Kimberly Crenshaw, que tem projetos como o Say Her Name, diga o nome dela, né? Nesse projeto, Kimberly Crenshaw mostra como a violência contra mulheres é invisibilizada. Não há visibilidade em muitos casos em relação à violência contra mulheres, né? Então, precisamos denunciar os casos, dizer quais são os casos, denunciar os agressores e continuar essa luta contra a violência e contra o racismo em geral. A doença, o mal do nosso século. Lembro também as marchas, as resistências em plena pandemia, em plena doença contra outra doença, o racismo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima palestra. Deixamos na descrição as nossas referências bibliográficas para aqueles e aquelas que gostariam de fazer um estudo mais aprofundado dos temas que discutimos hoje. Gostaria de convidar vocês a comentarem, compartilharem e ativarem as notificações para receberem novas palestras. Até logo!